Iberville Neto é filho de uma família de pecuaristas na região de Aquidauana, portal de entrada do Pantanal de Mato Grosso do Sul. De que maneira, Iberville, a sua infância, a sua adolescência tiveram importância para que você hoje se tornasse um grande consultor da área de pecuária? Olá, Zaidan, obrigado pelo comentário. A vida inteira trabalhando, meus pais trabalharam, meu pai inclusive é veterinário e minha mãe é zootecnista. Então a vida inteira mexendo com pecuária e isso teve total influência, não tem muito para onde fugir. Aí quando eu saí eu fui trabalhar com parte de consultoria, com a parte de mercado. Eu trabalhei 12 anos ali na Scott, que também foi uma baita escola, e hoje estou com a HN. Você poderia ter continuado como pecuarista, né? Seria uma possibilidade ter ficado lá e ajudado um pouco mais. Eu acabo que no dia a dia eu tento ajudar um pouco remotamente, né? Mas não trabalho lá. Meu foco do dia a dia é a consultoria. Quer dizer que os pais têm uma consultoria muito próxima para tocar a atividade. Tem, dentro do possível eu tento ajudar lá. Iberville, estamos chegando ao final de 2023, um ano atípico para a pecuária brasileira. Oscilação de preços, a pecuária não fechando a conta em muitas ocasiões, em muitas situações, arroba no confinamento de maior valor do que a arroba recebida pelo pecuarista. O que nós temos até o final do ano, Iberville? Zaidan, exatamente essa questão de pouca atratividade nos últimos meses, ela pode ajudar um pouco no curto prazo. Então, quando a gente pega o que aconteceu ali em julho, a gente teve uma queda de atratividade muito grande, do começo para o final de julho, e em agosto teve a maior queda, pelo menos desde 1998, ali a queda mês a mês, né? A arroba despencou. E justamente por isso, desanimou muito o produtor que ia fechar gado naquela época. E o gado entrando em agosto, setembro, outubro, novembro para dezembro, considerando os 100 dias. Então, isso pode ajudar um pouco nesse mercado a deixar ele um pouco mais enxuto do que seria. Não é que a gente vai ter uma lacuna de oferta, porque é a época que mais sai gado confinado, né? Outubro, novembro principalmente. Uhum. Mas pode ajudar um pouco a deixar essa oferta incomodando um pouco menos a precificação. E do lado do escoamento, a gente tem uma exportação que não está no mesmo patamar do ano passado em volume, mas o ano passado foi o melhor ano da história. Então a gente está falando de 5% abaixo do ano passado, o que não é um volume ruim. Ela deu uma acelerada na segunda semana de outubro, começou outubro mais fraco, acelerou, então a gente tem que acompanhar, mas via de regra as exportações elas têm ajudado em volume. Aí tem a ponderação do preço, só como o boi caiu muito, um pelo outro, a indústria não tem muito do que reclamar na margem dela ali, né? Até porque dizem que a margem da indústria foi histórica também. A gente teve, quando a gente pega a relação entre o preço da carne exportada e o preço do boi gordo, que dá uma ideia do que a indústria recebe, né, e o que ela paga pelo boi. A gente teve agora em setembro uma relação de 105 arrobas de boi gordo por tonelada de carne bovina exportada. E essa relação foi a melhor, pelo menos, dos últimos 12 meses. Então, a gente teve relações parecidas ali em meados de 2022. Então, não é uma relação ruim. Como a indústria também tem abatido mais gado, a gente teve um aumento de 9% nos abates de janeiro a setembro, considerando os abates CIF. Então, está abatendo mais, com margem, só que em preços menores. Então, no frigir dos ovos, a situação não está ruim para a indústria, longe disso. Essa relação para o exportador. E para aquele que não exporta? Para aquele que não exporta, a gente teve, quando a gente pega a relação entre a carcaça e o boi, a gente tem uma média histórica, se alongar um pouco mais, muda um pouco, mas em torno quase elas por elas, ou seja, o preço da carcaça fica meio próximo do preço do boi, e aí o frigorífico tira o lucro dele de couro, derivados e outros produtos. Mas nesses últimos meses, principalmente em julho e agosto, com a queda do boi, essa margem chegou ali a superar os 10%, ou seja, só a venda da carcaça pagava mais de 10% acima do preço do boi. Então, também, a indústria de mercado doméstico teve uma situação interessante nesses últimos meses, ela está trabalhando acima da média. E aí a gente teve mais oferta de gado, pressionou a disponibilidade de carne, e isso veio trazendo preços menores ao longo da cadeia, mas mantendo margens ao longo da cadeia fora o pecuarista. E o varejo, lá no final, demorou um pouco mais, mas acabou cedendo um pouco, e esses preços menores na ponta final têm aumentado
o consumo de carne. Então a gente está com um consumo melhor do que no ano passado em volume, só que os preços precisaram cair para que essa carne fosse escoada, né? Então a gente não está com uma economia forte, uma dona de casa podendo pagar mais pela carne, ávida pelo consumo. A gente está com uma situação de como a carne em maior volume precisou de preços menores, ela está sendo escoada em maior volume. Da cadeia toda, pode-se dizer que o elo pecuarista foi o que mais perdeu? Eu acho que esse ano, cada caso é um caso, mas em linhas gerais a gente está falando que esse ano foi um ano ruim para o pecuarista. E por que, na nossa visão, que principalmente teve essa queda? Pela questão de maior oferta de gado, porque nós tivemos investimentos muito fortes em 20, 21 principalmente, ainda em 22 um pouco, mas 22 o mercado já começou a cair. Então 20 e 21, investimentos muito fortes porque a arroba explodiu. Ela explodiu porque a gente estava na fase de alta do ciclo, com bezerro valorizado, menos fêmeas indo para o gancho, e China ainda abrindo uma boca de demanda enorme que aconteceu e que ajudou a arroba a esticar um pouco mais do que na nossa visão seria o esperado para a época, né? Vamos dizer, o ciclo de alta ele foi mais forte por essa questão de China. Ele já era esperado, mas foi mais forte pela China. O pecuarista acreditou nesse mercado que estava começando a bombar. Foi ingenuidade? Eu acho que eu não sei se a gente pode falar, assim, não é, tecnicamente, quando a gente olhando para trás, não é o certo, focar tanto em aumentar a produtividade nos momentos de alta. Na teoria, a gente tem que, na fase de alta, tentar transformar aquelas arrobas que estão valorizadas em capacidade de produção. Então, na alta, pensando em ciclo, o ideal é eu, com aquela minha arroba, melhorar minha pastagem, melhorar meu potencial produtivo e fazer caixa, porque a coisa muda depois de um tempo, e aí agora, por exemplo, um pecuarista que tem uma capacidade de suporte um pouco maior e tem caixa e pasto, né? Ele consegue aumentar o seu estoque de arrobas que devem se valorizar nos próximos meses e anos aí na fase. Meses não, vamos pôr no próximo ano e 25 com mais confiança, se é que dá para falar assim no mercado. Foi uma boa investir na reposição? Esse ano, como a gente teve justamente esses investimentos nos últimos anos, a gente teve um maior volume, uma maior oferta de fêmeas ali em reprodução, consequentemente mais oferta de bezerros em 22 e agora em 23, a relação de troca média nesses 2 últimos anos ela esteve melhor. Só que o produtor estava vendendo abaixo, né? Então, relação de troca ela deu uma trégua ao longo do ano. Claro que essa queda recente ela não foi acompanhada na mesma magnitude pela reposição, então o poder de compra também piorou. Mas na média do ano a gente está falando de uma relação de troca um pouco melhor, que é o que acontece nas fases de baixa, né? Bezerro cai, relação de troca acaba melhorando um pouco e ajuda a conta do recriador invernista, embora não faça milagre, porque esse ano, com esses preços de venda, não resolveram, né? E aí, quando a gente fala de cria e ciclo completo, aí a conta do produtor, o resultado do produtor é muito mais alinhado com o preço de venda, porque ele não compra nada, então ele basicamente... Vamos dizer, a gordura que ele vai ter vai ser o nível de produtividade, a eficiência dele, isso vai dar a gordura que ele vai ter para trabalhar, e o patamar, a oscilação ano a ano, se não mudar muita coisa no sistema dele, acaba sendo definida pelo mercado, né? Eu queria, Iberville, que você atualizasse alguns fundamentos para a gente, pensando no final de 2023, 2024, 2025, vamos projetar até 2025. Fundamentos como consumo interno do brasileiro, consumo mundial, oferta de carne no mundo, considerando-se o Brasil, a Austrália, os Estados Unidos. É possível fazer essa atualização, prevendo como é que vai ser daqui a alguns meses, anos? Zaidan, recentemente o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos atualizou um relatório muito completo que eles têm justamente com essas projeções. Então vamos tentar lembrar alguns destaques aqui. Eles trouxeram a exportação do Brasil, a expectativa de exportação do Brasil de 2023 para uma queda de 5%. Mas, na verdade, isso não chega... Se confirmando. Eles vieram meio que oficializando o que a gente já tem visto. Então, eu não diria nem que é uma notícia ruim, é quase uma oficialização, uma atualização das expectativas. E aí, para o ano que vem, eles falam de uma alta de alguma coisa em torno de 3,5% sobre esse ano. Só que a gente tem que lembrar que esse ano caiu 5% em relação ao maior ano da história. O ano que vem vai subir um pouquinho, vai ficar... A gente está com 3 anos aqui em um patamar recorde.
Então, é positivo isso. Esse ano, o que incomodou muito no cenário internacional foi a recuperação de volume da Austrália. A Austrália tem enviado mais carne para o mercado externo. Então, isso competiu mais, a carne australiana está muito barata, isso... caiu, né? Caiu bastante. O El Niño, que aqui gera seca no norte, chuvas no sul, ele também atrapalha o lado leste da Austrália. Então a costa leste da Austrália ali, o sudeste, atrasa as chuvas naquela região e a gente tem que acompanhar, mas isso pode estar influenciando em algum abate adicional. Mas a oferta australiana, pelo ciclo pecuário, da mesma forma que nos afeta, também afeta eles e eles estão numa fase de mais oferta também. Então, e Estados Unidos estão no sentido oposto. Estados Unidos, eles estão no momento de preços em alta. O USDA também projeta que o rebanho no início de 2024 vai ser o menor rebanho dos Estados Unidos da série. A série deles não é que nem a nossa, que começa na década de 90, que já é uma série muito útil, mas a série deles começa em 1960. Quer dizer, nos últimos 60 anos, 50, 60 anos, o menor rebanho bovino dos Estados Unidos. Exatamente. Então a gente está falando... E o que isso pode implicar? A expectativa deles é que os Estados Unidos, esse ano, já é que os Estados Unidos comprem mais carne do que exportem. Eles vão comprar mais carne do que exportar, ou seja, se tornar importadores líquidos. Bom para o Brasil. Bom para o Brasil, porque nós também vendemos carne para eles e eles exportam para inúmeros clientes aí, com um destaque especial que eu já falo. Mas 2023 já é essa realidade, 2024 isso só vai aumentar. Aumentar a importação e diminuir a exportação deles. Então aumenta esse déficit de carne. E eles exportam para Japão e Coreia do Sul. Então, quando a gente pega os principais compradores de carne do mundo, a gente tem China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, eu não sei a ordem desses dois, mas são o terceiro e o quarto ali. E o que eu quero dizer? O segundo maior exportador são os Estados Unidos, importador do Brasil. Não, isso em termos globais. Os Estados Unidos são o segundo maior importador de carne do mundo, atrás apenas da China. E eles estão com essa situação, comprando mais e exportando menos. Porque eles compram muita carne e vendem muito. E eles são os principais fornecedores. Estados Unidos e Austrália são os principais fornecedores de Japão e Coreia do Sul. Japão e Coreia do Sul são basicamente os dois mercados que a gente não acessa ainda. Então, o Ministério da Agricultura já falou que talvez abra mercado para Japão, para Coreia do Sul. Então, resumindo, a gente está com esse cenário de inflação pressionando no mundo todo, agora com essa questão no Oriente Médio, isso pode afetar custos de maneira geral, pressionar a inflação. Então, não tem país no mundo querendo bobear com custos, principalmente de questões que eles podem ajudar um pouco. E o que eu quero dizer? Essa questão de Japão e Coreia do Sul possivelmente abrirem carne para o Brasil faz todo sentido do ponto de vista estratégico. Eles têm, nos fornecedores deles, Estados Unidos, com oferta lá embaixo, preço em alta, e a Austrália, que apesar de estar com uma oferta maior, tem um rebanho menor que o do Mato Grosso. Então, assim, é um grande fornecedor, é um grande player, faz muito bem o seu papel, mas tem limitações, né? A gente não está falando aí de um fornecimento ilimitado de carne. Então, essa conjuntura global nos leva na direção de uma possível boa notícia. Aí não tenho nenhum furo de... Não estou tentando adiantar discretamente alguma coisa, a gente não tem essa informação. Mas como isso está no radar, eu não diria que está muito longe, não. Japão, Coreia do Sul, considerando que a gente também está evoluindo no nosso status contra a febre aftosa, agora sem vacinação em quase todo o país, né? Se eu não estou fazendo confusão aqui com alguma questão sanitária, mas essa liberação de vacinação para a febre aftosa, na maior parte dos estados, Mato Grosso do Sul inclusive, vai na direção de exigências que esses países já têm historicamente. Então, somando isso à conjuntura, é muito possível que a gente tenha uma boa notícia também nessa linha. Esse fundamento, portanto, positivo para o Brasil. Consumo interno, podemos melhorar de carne bovina? A expectativa para o ano que vem do USDA é de crescimento no consumo, porque eles esperam que a gente aumente um pouquinho a oferta ainda. Só que a gente tem uma ponderação quando a gente fala desses números do USDA. Para esse ano, o crescimento que eles estão apontando é um crescimento muito mais sutil que esses 9% que a gente já tem de aumento de abates até setembro. Então, o que eu quero dizer? Eles estão sendo sutis nesse crescimento de disponibilidade interna de carne e de consumo para esse ano. Ainda assim, eles estão projetando aumento para esse ano e para o ano que vem. O que eu quero dizer? Como esse ano o aumento vai ser maior, provavelmente, do que esse que eles estão estimando, talvez o do ano que vem seja um pouco mais sutil, mas eles estão apontando ainda para um crescimento, e esse crescimento ele vem porque o ano que vem não é um ano ainda de pouca oferta
na expectativa deles, e a gente ali na HN também segue essa linha, que o ano que vem ainda é um ano de um volume importante de oferta, mas não quer dizer que um cenário de preços como foi esse ano. A gente já pode ter um escoamento um pouco melhor, um nível de retenção de fêmeas um pouco mais acentuado, com uma oferta de bezerros talvez um pouco mais enxuta, mas para o ano que vem a gente vai ver chegar no mercado esses bezerros que foram desmamados ali e pressionaram as cotações em 22. Então, vamos dizer, recria agora 23, o ano que vem chegar no mercado. Então, não é um ano de pouca oferta, mas talvez um ano de menos bezerros gera um mercado do bezerro um pouquinho mais firme, isso tira um pouco de fêmeas do gancho, a coisa vai tomando um rumo mais promissor aí para os próximos anos. É a nossa visão. Assim, dá para dizer que 2024 será um pouco melhor do que foi 2023 para a pecuária de corte. Eu diria que sim. Eu diria que não que isso seja muita coisa, porque 2023 foi difícil, né? Foi muito difícil em termos de queda, etc. Mas eu acho que 2024, na nossa leitura, é um ano para ser melhor do que esse ano aqui, com todas as dúvidas que a gente tem no contexto internacional, etc. Né? Mas eu diria que é um ano para ser melhor do ponto de vista de preço, sim.